Bom, boa noite a todos, boa noite à nossa tutora presencial, à professora, a doutora UFSC e a toda a turma. Bom, o nosso tema, que nós vamos apresentar o trabalho, pode passar, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, estudo de caso em uma escola municipal de Foz do Iguaçu, Paraná. O objetivo geral do nosso trabalho é discutir como é o trabalho realizado na sala de recursos junto aos estudantes com esse tipo de transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade. Como objetivos específicos, nós temos 4 principais objetivos, todos relacionados então à questão da sala de recursos, levantando como que é o processo de diagnóstico do estudante na escola, descrever como é que funciona o atendimento ao estudante na sala de recurso e o trabalho realizado na sala de recursos junto aos estudantes com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nessa escola municipal. Identificando então as relações estabelecidas entre os professores da sala de recurso, da sala regular, a coordenação pedagógica, os pais e estudantes. Bom, o que é o TDAH? Essa sigla agora, há pouco tempo, eles juntaram, antigamente tratavam o déficit de atenção separado do transtorno de hiperatividade e está tendo muitas mudanças nos transtornos e nos problemas de déficit. Então não é só o transtorno da hiperatividade e do déficit de atenção que está tendo mudanças, mas nós focamos mais neste, que é um que mais a gente encontra nas escolas hoje, né? Que é o déficit de atenção e a hiperatividade. A característica maior do TDAH é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Muitos professores nas escolas confundem a falta de educação, uma criança agitada, né, com hiperatividade, ou o hiperativo acha que ele é mal educado, né? Tem professores que não conseguem dividir isso e acham que as coisas estão relacionadas. Mas uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não pode ver essa criança como uma criança mal educada, uma criança que não tem limites, mas por falta de educação, porque ele tem um problema que precisa ser trabalhado. Continuar. O transtorno de déficit de atenção, ele tem 3 subdivisões, né? Tem 3 subtipos. Tem aquele desatento, que é aquela criança que o professor está lhe dando aula, ou ele está olhando para cima, ou ele está olhando para o lado, ou ele está para baixo, ele está deitado na mesa, na cadeira, tudo menos olhando para o professor. Tem o hiperativo impulsivo, que é aquele que não para quieto, ele está sempre fazendo uma coisa, ele está levantando, ele está correndo, ele está mexendo nas coisas dos outros. Uma criança que a característica dele é a agitação, ele não para quieto, ele não consegue, não é que ele não para quieto, ele não consegue ficar quieto, né? Mesmo que você coloque ele e fale, fique parado, quieto aqui, ali ele está, o bracinho está mexendo, o pezinho está mexendo, o corpo dele não consegue ficar paradinho. E tem o tipo misto, que às vezes ele é desatento, ele não tem atenção nas coisas e ele é agitado, impulsivo, agressivo. Pode passar. Dificuldade de aprendizagem versus distúrbio. Tem professor que acha que a dificuldade de aprendizagem e o distúrbio de aprendizagem é a mesma coisa e não é. Um aluno que tem dificuldade, quando você trabalha a dificuldade que ele tem, a dificuldade é sanar, né? Por exemplo, nas escolas, um reforço escolar sana uma dificuldade. Um reforço escolar não sana um distúrbio, não resolve o problema de uma criança com um distúrbio de aprendizagem. Ele necessita de uma educação mais especializada. Então, tem professores que acham que dificuldade e distúrbio é a mesma coisa, mas não é. O distúrbio, ele é mais específico, né? Ele é um pouco mais restrito que as dificuldades de aprendizagem. Então, ele engloba fatores intrínsecos do indivíduo, né? Não é só uma coisa momentânea, é uma coisa que ele vai carregar por muito mais tempo
vai ter que ter um trabalho muito mais assíduo nisso. Pode passar. Bom, para a realização do nosso trabalho, a metodologia, né, e os procedimentos que realizamos. Bom, fizemos uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, a leitura, estabelecemos os objetivos do trabalho. A partir de então, definimos então o nosso campo, né, o cenário de estudo, a escola. Definida a escola, entramos em contato com a escola para termos o aceite dela e dos sujeitos que seriam entrevistados, né? E na escola fizemos também uma pesquisa documental no PPP da escola, né? Foi muito interessante, que já trazia até um tema em relação à nossa sala de recursos. E a entrevista estruturada, né, com questões dissertativas, né? Então, abertas para um estudo mais em profundidade, para termos então a opinião. Foram 4 principais textos, da Enciclopédia de Desenvolvimento da Primeira Instância, tem uma sigla aí, que na verdade ele é um estudo de pesquisa praticamente internacional, né? E tem um material disponível com os artigos que foi muito interessante para subsidiar o nosso trabalho. Um dos artigos disponibilizado pela professora, né? Então no Moodle, e outros textos. E o questionário, então, foi com 3 profissionais da escola. Pode passar, por favor. Bom, o cenário da pesquisa é uma escola municipal da região norte de Foz do Iguaçu. Essa escola tem quase 442 alunos, e ela oferece várias modalidades, né, de educação, além do 1º ao 5º ano, também educação especial, a sala de recursos multifuncionais. Em Foz, nós temos, são 11 salas de recurso, né? E essa escola é uma delas, que atende não só a esta escola, como também 4 outras escolas que estão próximas, então, na região, que acho que é um modelo que nós temos para Foz do Iguaçu. Então, as 11 escolas estão localizadas em determinadas regiões. O perfil do aluno atendido pela escola são de baixa renda, famílias de classe E, 60%, 37% D e 3% C. Então, quer dizer, é extrema pobreza, né? A região que ela está localizada é de extrema pobreza. Pode ir adiante. Bom, a sala de recursos, né, onde que acontece os trabalhos com as crianças que têm algum distúrbio, né, para onde eles são encaminhados. Como que é esse espaço? A partir da Constituição Federal, que garante educação especializada às crianças que têm problema, a sala de recursos ela é mais nova do que as classes especiais, né? Ela tem toda uma legislação própria, ela tem um cronograma de organização, de criação, de documentação, né? E ela tem que ter materiais que ela tem que constar, porque é feita vistoria do pessoal do MEC antes dela ser aprovada. Então, ela tem que ter computadores nessa sala, a criança tem que estar em contato, às vezes, com a internet, com jogos, com brincadeiras, tem que ter muito material lúdico, muito material pedagógico, muito material concreto, né? A sala de recursos, se vocês forem em escola, vocês vão ver que tem muito material concreto para se trabalhar com as crianças. Ela é uma sala que tem poucas carteiras, poucas mesas. Algumas escolas têm mesas para se trabalhar em conjunto, outras escolas têm, no máximo, são 10 carteiras na sala de aula, né? Então, ela tem um espaço específico para ela dentro da escola. Como os materiais eu falei que são diversos, né? O profissional da sala de recursos, ele tem que ser pós-graduado em educação especial. Se ele não for, assim, se a escola não tiver um professor especializado na área da educação especial, eles têm que arrumar alguém de fora, né? A sala de recursos tem que ser um profissional especializado, né, na área da educação. O atendimento é feito no contraturno. Essa criança ela vem ou 2 vezes por semana, 2 horas, ou ela vem 3 vezes, ou ela vem 4 vezes. Depende do grau da dificuldade detectada dessa criança após um diagnóstico feito, né, para saber as dificuldades. Então, ele pode vir 2 vezes, é o mínimo, 3 ou 4, e são um período só de 2 horas. Porque uma criança que tem um distúrbio de aprendizagem, ele foca pouco tempo
no aprendizado. Então não adianta colocar ele 4 horas no contraturno se ele não vai aproveitar essas 4 horas, né? Então ele fica 2 horas. E é todo feito um cronograma que é entregue à Secretaria Municipal de Educação dessas crianças, né? O tempo que ele fica na escola. Essas crianças, geralmente, a escola divide não por série eles, mas por grau de dificuldade. As pequenas turminhas são grupinhos no máximo de 10 alunos a cada 2 horas, né? Então esse é o cronograma, então pode prosseguir. Bom, já falamos aí dos procedimentos, os sujeitos, então, foram 3 sujeitos, né? Uma coordenadora pedagógica, a professora da sala de recursos e uma professora da sala regular. O questionário, ele tinha 9 questões, então nós agrupamos aqui algumas questões em função dos temas, né? Então, a questão 1 e 3 tratou de diagnóstico, nós perguntamos como que é feito o diagnóstico, então, dos alunos na escola. Bom, esse é o diagnóstico, o primeiro diagnóstico é por observação. A professora da sala de aula observa o comportamento do aluno, se tem alguma coisa irregular, já passa para a coordenação passa então esse aluno por uma avaliação, né? Essa avaliação, existe uma equipe na Secretaria Municipal de Educação que faz essa avaliação, vai até a escola para fazer a avaliação da criança. Então, essa é do âmbito da escola. Já definido isso, ele, se diagnosticado com o distúrbio, ele já passa a frequentar a sala de recursos. Ao mesmo tempo, esse aluno é encaminhado para ser, com o laudo da escola, para fazer uma avaliação médica, para que se tenha o laudo médico. Tá? As crianças são encaminhadas, então, aí com uma conversa com o pai, que a família leva essa criança. Mas, geralmente, o que a gente constatou com a pesquisa, esse laudo seria muito importante que ele voltasse para a escola. Só que ele não volta para a escola. Tá? A escola não recebe nenhum documento por parte do lado médico. Então, como que a escola sabe que existe uma avaliação médica da criança? Por quê? Porque ela observa que as crianças, a mãe aparece com uma receita de medicamento a ser tomado, de exames a ser desenvolvidos. E as crianças tomam medicamento. Geralmente as crianças com distúrbio tomam medicação. Isso chamou bastante atenção na nossa pesquisa. Esse fato foi, na leitura, trazendo para a discussão do referencial teórico, isso aparece no referencial teórico, que as crianças, geralmente com o distúrbio, elas tomam medicação. Tá? Então, nós pudemos então verificar o conteúdo teórico que estava de acordo. Os procedimentos, é isso que eu falei para vocês. Então, a observação da aprendizagem e comportamento, a avaliação pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e o encaminhamento, então, para a sala de recursos. O mais comum, a característica mais comum do comportamento da criança está relacionada a essa questão da indisciplina. Geralmente, se fala como uma indisciplina, uma dificuldade de aprendizagem por causa do comportamento. Né? E o termo, né? Isso até apontado pelas pessoas que entrevistaram, que o próprio professor da sala regular não compreende, né, que essa criança não é indisciplinada, né? Ela tem um distúrbio, então essa é uma disfunção, né, por isso que ela é indisciplinada, na verdade ela é hiperativa ou tem um distúrbio, né, que mereceria uma maior atenção, até mesmo na formação dos professores. Bom, as questões 5, 6 e 7 falam sobre a questão de atendimento, né, as atividades e os resultados. Então, como eu já citei, né, o atendimento é feito no contraturno, com o professor especializado, as atividades, a sala de recursos, ela não é um reforço escolar. Outra coisa que é bastante equivocada por alguns profissionais da sala regular. Então, a sala de recursos, o trabalho dela é levantar a autoestima dessa criança, que ele tenha mais segurança no trabalho dele, no desenvolvimento dele, né? Então, é um resgate da autoestima a sala de recursos. Tem professor que acha que a sala de recursos é para recuperar a parte acadêmica dele, né? E não é isso que acontece. Então, ele vai para a sala de recursos, então, dessas 2 horas que ele fica, ele tem um período de atividades acadêmicas e um outro período ele trabalha parte lúdica, o eu dele, brincadeiras, jogos, coisas que parecem bobo, quem vai fazer? Vai lá para brincar só.
Mas não é, aquilo é importante, o professor está trabalhando, sabe o objetivo em cima daquilo que ele está fazendo, né? O professor da sala de recurso e o professor da sala regular está sempre em constante, eles sempre estão se encontrando na escola e conversando, mas eles têm os seus atritos entre eles justamente porque o professor da sala regular ele quer imediatismo de resultado e a sala de recurso é trabalho de formiguinha, é demorado para fazer, é um trabalho que às vezes não leva um ano, leva 2, leva mais para recuperar essa criança, né? Então, às vezes, há pequenos desentendimentos entre o professor da sala regular e o professor da sala de recursos. E a família, ela é bastante orientada na questão de como também trabalhar essa criança que tem problema, que tem distúrbios, né? O TDAH, né? Que eles têm que ser firmes com essa criança em casa, tem que estar sempre corrigindo as tarefas, pedindo a tarefa, perguntando, falando da escola, tem que ter regras básicas, né? Porque uma criança com TDAH, o que é importante nela é rotina. A escola tem uma rotina para ela e aí a família tem que manter uma rotina também. Não é ele chegar em casa fazer o que quer, então, não vai dar sequência nesse trabalho. Então, uma das coisas mais importantes do trabalho da escola com uma criança com TDAH é a participação da família, a principal. Bom, então aí para concluir, o trabalho mostrou que existe uma preocupação da rede municipal e da escola no atendimento dessa criança, né, com TDAH. A sala de recursos é adequada para o atendimento do estudante, mas ainda faltam muitos recursos para a atualização dos materiais da escola. A escola não recebe um retorno do diagnóstico da avaliação feito pelo médico especialista. O médico especialista, de uma consulta a outra, ele pede que nós, professores, né, os professores da escola, mandem um relatório do período entre uma consulta e outra. A mãe tem que levar o relatório da escola, mas nunca volta um relatório, um diagnóstico do médico dizendo por que essa criança foi medicada, por que ela está sendo atendida. O professor, ele atende a criança por dedução, vamos colocar assim, porque ele não sabe qual é o diagnóstico do médico. O médico é como se para o professor não interessasse. Se o professor não é médico, ele não tem que saber qual que é o diagnóstico do médico, né? Então é uma falha na rede, né, sobre essa questão que a gente levantou na escola, isso porque não há um diagnóstico. Existem várias coisas que estão na medicação, mas não há um diagnóstico, um laudo comprovando que essa criança tem problema, né? Um problema sério, né, que a gente colocou, que geralmente a sala de recursos às vezes ficam em escolas de bairros carentes. Uma coisa que caracteriza muito uma criança com TDAH são crianças de família de baixa renda, a pobreza, né, a mãe que é muito pobre às vezes passa uma má alimentação na gestação, essa criança nasce com uma desnutrição, e isso causa a associação de alcoolismo, o tabagismo, drogas, isso tudo tem influência. O TDAH, 70% dele é influência genética. A criança nasce com o problema devido a um problema na gestação. Ele é genético. E geralmente o TDAH é detectado na primeira infância, mas em grande parte dos casos ele se prossegue até a idade adulta. Ele não é. Então, a questão da família tem que ser sempre muito bem investigado para saber como tratar uma criança de TDAH. Então, por fim, a literatura, né, que nós lemos e indo a campo, comprova que as informações da literatura condizem com a realidade. Aliás, a realidade acho que é até muito pior. Obrigada. Pergunta.